em que nós temos na Idade Antiga. A ciência, como era produzida, ela estava muito próximo da filosofia. Então, a filosofia natural, a filosofia que procurava entender a natureza como um todo, através de lógica e raciocínio, como aqui do lado nós temos Platão e Aristóteles, em que eles procuravam descrever informações sobre o mundo no geral, tinha uma observação rigorosa da natureza, que era produzida através da lógica, e descrever informações sobre o mundo natural. Então a gente pode dizer que esse conhecimento já era científico antigamente. Sempre na Idade Média, quando a gente pensa em ciência, a gente vai ter que pensar em países diferentes, como China, no Oriente Médio, no Ocidente, como esse conhecimento científico foi produzido em vários locais, porque o conhecimento ao longo desse período foi produzido de forma muito difusa. Então, por exemplo, as bases da ótica que vai servir na modernidade para descrever o conhecimento que a gente tem sobre a ótica de maneira mais sofisticada foi feita através de Alhazen. Na própria Idade Média, na época de 1250 d.C., o conhecimento científico ele era produzido através das universidades. E as universidades, embora alguns coloquem a Idade Média como a Idade das Trevas, foi produzido muito conhecimento científico em diversos países diferentes. E é através das universidades que foi produzido muito conhecimento que serviu de base até para o conhecimento que foi produzido por Galileu, Isaac Newton. E esse conhecimento que era produzido na universidade era principalmente pensado através do trivium. O trivium seria a dialética, gramática e retórica. Então seria eu saber expressar aquilo, eu saber bastante de gramática para escrever isso bem e pensar também na dialética, seria a forma de utilizar isso de maneira lógica, estudar isso de maneira a comunicar e discutir esses resultados. Então muito conhecimento foi produzido nas universidades nesse período. Através da filosofia natural, principalmente São Tomás de Aquino, ele fez uma interpretação para o Ocidente daquele conhecimento que era produzido por Aristóteles. Então ele ligou de certa forma o cristianismo às ideias gregas e através disso, embora às vezes também utilizasse muita religião, ele conseguiu trazer o conhecimento produzido por Platão e Aristóteles na Idade Média de maneira a ser utilizado nas universidades e a ser utilizado por diversas pessoas diferentes. Tanto que, embora eu coloque São Tomás de Aquino aqui e ele possa ser criticado de alguma forma pelas pessoas que veem a ciência como algo mais positivista, puritanista, a gente pode pensar que até o próprio Isaac Newton, quando ele estava tentando descrever as fórmulas matemáticas dele, ele tentava produzir isso através da Bíblia, ele tentava relacionar isso com a Bíblia, ele tentava descobrir porque ele acreditava também que Deus existia, então ele tentava relacionar isso com a descrição do mundo, da forma como Deus criou de alguma forma. Então muitos dos pesquisadores da própria modernidade também tinham em vista algo relacionado à religião. O conhecimento aqui, de certa forma, também foi produzido de maneira científica. Só que aqui, nessa Idade Média, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque também a gente não pode ser anacronista, ou seja, olhar para o passado com a visão que a gente tem de ciência atual. Então a ciência nessa época, o próprio São Tomás de Aquino descreve, e várias pessoas daquela época descreviam, que a ciência e a religião era como se fossem virtudes. Seria uma qualidade que a pessoa tem, e essa qualidade que ela tem, associada ao conhecimento, faz com que ela produza conhecimento confiável, e conhecimento que descreve a realidade através de métodos rígidos. E aqui já chegando na modernidade, com Francis Bacon, que foi o pai do indutivismo, que seria, através de observações sobre o mundo, eu tento descrever padrões gerais, eu tento fazer inferência sobre o mundo. Aqui já começou o iluminismo e a modernismo, de conhecimento pelo conhecimento, de religião ser colocada de fora do conhecimento científico, e aí começou já esse tipo de associação. Francis Bacon, ele foi um dos principais caras associados em uma das principais filosofias da ciência que temos hoje. Bayes, que é se não me engano, era um pastor, um padre, ele escreveu uma fórmula, pegando a ideia de Bacon, só que ele utilizava uma coisa chamada probabilidade indutiva. Então, através do indutivismo de Bacon, eu teria hipóteses sobre o mundo, observaria o mundo de determinada forma, a partir disso eu geraria uma probabilidade, tem uma probabilidade de minha hipótese ser verdadeira ou não, para aquele conjunto de dados. Então, Bayes, ele pegou essa ideia de Bacon para aplicar no que a gente chama de teorema de Bayes, que é muito utilizado hoje também cientificamente, embora tenha começado a ser utilizado mais agora. Então foi nessa ideia de também conhecer a Deus, de conhecer o mundo como um todo, e que também hoje é uma das 3 tipos de inferência que derivou do indutivismo, que seria o Bayesianismo. A gente tem Kant, que é um cara que vai influenciar muito o pensamento de Popper nesse processo de conhecimento científico. Para ele, conhecimento de alguma forma, ele deveria ser gerado sem associação com a religião, e que o conhecimento científico é a única forma de nós conhecermos o mundo de maneira confiável, e que também dá bases principalmente para o conhecimento científico como é produzido hoje. Então, Karl Popper, que foi influenciado também por Kant, deu origem à ideia do falsificacionismo, que aí você tem
tem um artigo dele de 1948, em que fala um pouquinho sobre isso, sobre conhecimento científico seria um conhecimento que é passível de falsificar, logo, conhecimento religioso não é passível de se refutar, então esse conhecimento não é um conhecimento científico e nem um conhecimento confiável. E esse grupo de pessoas, ele quer dar a ideia de modernismo, que seria o período de abandonar a qualquer tipo de religião, e isso é chamado de iluminismo, porque para ele, você estava numa época de escuridão, que foi a Idade Média, e esse pensamento desse período iluminou o mundo, então era como se fosse através do raciocínio, através da lógica, através do conhecimento que era produzido, você tinha a iluminação da mente, colocada até por um autor um século depois, se eu não me engano, em que ele coloca a Idade Média como a Idade das Trevas. Tem uma ideia assim meio anacrônica, em que a gente tem que entender que cada período a ciência ela foi produzida de forma diferente e que deu bases para o futuro. Então o Ocidente ele só foi Ocidente porque a filosofia grega ela influenciou muito, deu as bases para isso. Com base nisso, esse Ocidente ele gerou as universidades que no futuro foram utilizados pelos iluministas para produzir esse conhecimento. E a própria informação que foi também traduzida durante a Idade Média do conhecimento grego, que foi acumulado nas universidades, eles foram organizados de forma a gerar conhecimento através da dialética, gramática e retórica, que também foi utilizado pelos iluministas e pelo pessoal do período moderno. Então, cada época teve a sua contribuição e que, de certa forma, contribuiu muito para que, nesse período de 1600, esse conhecimento todo acumulado ele fosse utilizado para fazer descrições muito precisas sobre o mundo. E essas descrições precisas, elas estão baseadas, são produzidas durante a Idade Média e durante a Idade Antiga. Então, é claro que eu não estou dizendo que a religião católica, o catolicismo na Idade Média, também não coibiu os cientistas através de preconceitos que eles tinham sobre cientistas que produziam conhecimento e não pensavam em Deus, que alguns cientistas foram até mortos durante a Idade Média. Eu não estou dizendo que não houve isso, mas estou tentando dizer que também foi bastante conhecimento que serviu de base também para a Idade Média. A gente pode considerar também esse período também como a Idade da Luz. E esse modernismo, o próprio Francis Bacon e outros cientistas se voltaram para o conhecimento científico ser através de experimentação científica. Então, o outro tipo de filosofia da ciência que temos é o Thomas Kuhn, que é o mais recente, que ele define o que é ciência de determinada forma e ele faz muitas críticas a Karl Popper na forma como Karl Popper via a ciência desse período. Houveram muitas críticas à forma como Karl Popper define a ciência e a forma como era produzido ciência, segundo esse falsificacionismo. Então essas críticas, mais recentemente, que estavam sendo muito feitas e que as pessoas continuavam utilizando o jeito de Popper para produzir conhecimento científico, foi também refutado. E como as críticas a Popper, elas podem ser respondidas e o conhecimento como Popper sugeriu que fosse produzido é um conhecimento que é confiável e que ainda pode ser feito dessa forma, que foi essa autora chamada Deborah Mayo. É claro que nessa história aqui, poderia citar muitos cientistas famosos como Newton, Galileu, Darwin, que é muito bem visto e muito endeusado até na biologia, Wallace, Mendel, Einstein. Cada um desses eu poderia colocar milhares de figurinhas aí e explicar de maneira muito mais aprofundada isso. Mas nessa apresentação da filosofia da ciência, eu quis pelo menos trazer apenas um resumo da ciência antiga até a ciência no dia de hoje e como a ciência foi produzida também, foi mudada ao longo dos períodos.